Muito bem, pessoal. Aconteceu um erro aqui, o Instagram me derrubou sem me avisar. Tá? Vou pedir desculpa para vocês, porque geralmente o Instagram me derruba aqui, eu aviso para vocês, tá bom? Então sempre que o Instagram me derruba, faltando uns 10 segundos, 20 segundos, eu aviso para vocês que vai cair a conexão. Mas dessa vez, não sei o que aconteceu, que o Instagram me derrubou sem me avisar. E eu fui ver que agora venceu 1 hora, tá? Então, pessoal, me desculpe aí por ter interrompido aqui, tá? O Instagram me derrubou, mas nós vamos voltar aqui, tá? Se alguém precisar de beber água aí, agora tem que beber água correndo, tá? Corre lá, bebe água rapidinho, porque o Instagram me derrubou, não me avisou, tá? Eu fui ver agora aqui que ele me derrubou, caiu a minha conexão aqui, o Instagram havia me derrubado. Mas enfim, vamos continuar falando de Saul, tá? Então vamos continuar falando de Saul aqui. Então eu vou retornar a aula aqui, áudio também, tá bom? E vamos continuar falando de Saul, tá? Saul é ungido rei, tá? Ele é ungido rei e a Bíblia diz que Samuel unge a cabeça dele e dá um beijo em seu rosto, tá? Significando que agora ele era rei de Israel. Interessante um pedaço aqui, que a Bíblia diz que quando ele é ungido rei, imediatamente há o processo de coroação de Saul. Então olha que tanto, o encontro com os dois homens perto do túmulo de Raquel, deixa eu ver aqui, ele foi aqui, a coroação, tá. A tribo de Benjamim foi escolhida depois, deixa eu ver aqui, logo restava coroar o rei, mas na hora da coroação Saul desapareceu. Então aí, pessoal, a Bíblia diz que quando ele recebe aqui a unção, imediatamente ele vai ser coroado, mas ele vai se esquivar, tá? Então o Senhor revelou que ele estava entre a bagagem do acampamento. Ele não queria ser rei, tá? Ele era característico de rei, mas era muito tímido. E quando ele viu a multidão, ele se escondeu, mas Deus revelou para Samuel: vai estar atrás da bagagem, pega ele lá. E trouxeram ele e coroou o rei. Imediatamente ele se torna rei, diferente de Davi, que foi coroado rei, mas continuou trabalhando na fazenda do seu pai, tá? E diferente de Davi, Saul já assumiu o trono de imediato, tá, pessoal? Ele teria alguns encontros pelo caminho, e num dado momento o Espírito do Senhor se apoderaria dele e faria com que o que profetizasse, transformando-se em outro homem, tá? Bom, esse é o único lado bom de Saul, que ele era tímido, era um homem forte, mas era tímido, que era respeitoso até um certo ponto, né, com as coisas do seu pai, responsável com a família. Mas aí quando ele assume o rei, pessoal, o poder subiu para a cabeça, tá? E aí ele vai, como Samuel já estava velho, ele vai querer tomar papel de Samuel, tá bom? Ele vai querer assumir o papel. Deus abençoe ele. Deixa eu só dar um abraço aqui. A Pamela, o Guilherme aí, o irmão Martins. Deus abençoe vocês, tá bom? Não tinha visto vocês aqui conosco não. Então vamos lá. Aí após ele assumir o trono, vai subir o poder na cabeça, né? E eu disse para vocês, Samuel já não estava muito bem, tá? Você vai ver aqui no episódio no capítulo 9. Vamos lá no capítulo 9 de 1 Samuel, bem rapidinho. Não quero me prender nesse livro demais, senão vocês ficam bravos comigo. Mas olha aqui, no capítulo 9, deixa eu voltar aqui rapidinho. Já no capítulo 9, termina, tá? E aí vem Samuel, gente. Samuel nesse episódio agora, a partir do capítulo 10, Samuel vai aparecer poucas vezes. Diferente dos episódios anteriores, ele vai aparecer poucas vezes, porque já é um homem de idade. Já não tem muito o que viajar, já não consegue viajar mais. Fica mais por conta. Tem um rei, o rei agora que vai tomar conta do governo político de Israel. Então ele vai ficar mais no templo, ele vai se preocupar mais com a escola dos profetas, tá? Aquela coisa toda. E aí Saul começa o seu reinado com um desafio grande de lutar contra Naás, tá? Rei dos Amonitas. O nome Naás significa serpente. Então de cara Saul tem que enfrentar a serpente. E os Amonitas eram descendentes de Ló, junto com os Moabitas, né, que habitavam na região desértica próxima a Gate e Manassés, com um ajuntamento realizado em Bezeque, cidade que estava situada a oeste de Jabes e de Gileade. Cerca de 300 mil homens de Israel e 30 mil homens de Judá se prontificaram a investir contra Naás. O povo estava gostando tanto desse negócio de rei, gente, que 330 mil soldados foram para a convocação. Agora é interessante, pessoal, que olha o contraste. Por que eu estou mostrando esse número para vocês? Porque no livro de Juízes, Deus precisava de um homem só, e não aparecia ninguém. Então Deus tinha que pegar um ali
Jefté, Gideão, Otiniel, Débora e tantos outros personagens. Tinha que pegar um para poder fazer o milagre acontecer. Então tinha que pegar um. E era difícil arrumar esse um. Agora, com o governo humano, a primeira convocação apareceu 330 mil. Ou seja, o homem tem uma facilidade tremenda de se inclinar para as coisas do homem. Tá? O homem tem uma facilidade tremenda, irmãos. E é interessante o desprezo que o pecado promove, o desprezo a Deus que o pecado promove dentro do ser humano. Então, quando você vê alguém rejeitar a Deus, um ateu, falar mal de Deus, alguma coisa assim, você pode ter certeza que o coração desse camarada está cheio de pecado. Billy Graham, o grande evangelista americano, e vamos dizer o maior evangelista do século XX, né? Vamos dizer assim, ele dizia o seguinte: o tamanho do vazio do coração do homem é o tamanho de Deus. Então, quando você vê o homem blasfemando, brigando, falando mal do próprio Deus, falando mal do cristianismo, você pode ter certeza que o tamanho do pecado que está no coração desse homem é enorme, enorme. Só Deus vai dar conta de preencher esse vazio. E como o homem não deixa Deus preencher, aí acontece isso aqui, ó, tá? Lá no tempo de Juízes, Deus convocava o povo para batalhar, não aparecia ninguém, tinha que levantar um. E o dia que não teve um, levantou uma mulher. Agora aqui na convocação de Saul apareceu 330 mil, para você ver o tanto do pecado do homem. Tá? E eles foram enfrentar a serpente lá. E aí no outro dia, conforme prometido, Saul divide o exército em 3 companhias e a batalha se inicia, sendo os amonitas feridos, não ficando 2 deles juntos, porque se espalharam. A Bíblia diz que o negócio foi tão tremendo, a primeira vez que Israel voltou para a guerra, né, o exército militar de Israel, a última guerra que esse povo tinha visto desse nível foi com Josué. Então, quer dizer, Saul chegou, olha, voltamos ao passado, Josué ressurgiu, né, aquela história. Então, por isso que o povo se animou, tá? Porque o povo estava preso ao passado, tá? E com essa conquista, Saul é agradecido e reconhecido diante de todo o povo como o rei de Israel, tá? Então, pessoal, essa primeira guerra foi para isso, para que o povo enxergasse em Saul o Josué antigo. Por isso que o povo se inclinou a Saul fácil. Não, porque a última guerra que nós vimos desse jeito aí foi Josué. Os outros batalhou aí, mas Sansão teve que encarar sozinho, Jefté teve que encarar o negócio sozinho, Gideão encarou sozinho. Tinha tantos homens lá, não, Deus falou, pode diminuir essa turma aí, eu quero só 300 aí, pode tirar muita gente. Tem muito camarada aí que finge que é e não é. E Deus tirou. Então, pessoal, aconteceu isso. E agora, Saul foi engrandecido como rei, e aí vai começar o declínio do nosso personagem chamado Saul. Tá? Saul tinha que fazer o quê? Ele tinha que fundar uma dinastia. Tá? Ele tinha que montar um reinado e uma dinastia. Depois da sua morte, seus filhos deveriam assumir e assim sucessivamente. Mas ele fracassou. Tá? O relato diz que nessa batalha muitos soldados apertados, né, estavam despertando e os que permaneceram tremiam de medo. Olha que interessante. Tá? Desde a sua escolha de Saul para ser o rei de Israel, quando Samuel ungiu, já estava previsto um momento em que sua paciência e confiança em Deus seriam colocados em prova. Deus ia provar o rei. Toda vez que surgiu um rei de Israel, Deus provou ele. Provou sua paciência e sua confiança. Tá? Paciência em Deus e confiança nele. E aí Samuel vai aparecer dizendo, vá à minha frente até Gilgal, depois que eu irei também para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue. A Bíblia diz que Samuel falou assim, você vai esperar 7 dias eu chegar, você vai na minha frente, você vai ficar lá 7 dias acampado, daqui 7 dias eu chego para a gente fazer sacrifício junto. Pessoal, o que aconteceu? Saul precipitou e fez o sacrifício. Olha que interessante. O capítulo 13 do primeiro livro de Samuel relata os incidentes travados com os filisteus. Caminhando dentro do segundo ano de reinado, a cena se dá com 3.000 homens de Israel junto dele, sendo que 2.000 o acompanhavam em Micamás. E na montanha de Betel, e 1.000 estavam com seu filho Jonatas em Gibeá. Saul ataca a guarnição dos filisteus, causando revolta e um levante por parte daquele povo, que reúne 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, gerando medo nos israelitas, a ponto de muitos fugirem, escondendo-se pelas cavernas, espinhais, penhasco e fortificações e covas. Deus falou para ele, espera rapaz, quando for para atacar eu te aviso. E ele ia, pessoal, e entrava nas guerras sem aviso, não avisava o profeta, não pedia oração, não fazia sacrifício. E numa dessas eles perderam a guerra para os filisteus. E os filisteus, eles tentou atacar os filisteus estavam na deles, eles tentou atacar, e aí a Bíblia diz que o medo era tão grande que os homens correram
Os homens israelitas correram e se esconderam nas covas, nos penhascos, nas cavernas, com medo dos filisteus. Ou seja, era um exército de covarde. O mesmo exército que Deus mandou Gideão arrancar lá atrás, era o mesmo agora na frente. Deus olhou para esse povo e falou, tudo covarde, não tem homem aí no meio dessa turma que vai encarar. Então, pessoal, o que Saul tinha que fazer? Qual que era a proposta de Deus para Saul? Formar um exército militar, mas com a consciência de Deus. Deus, olha, deixa eu te avisar quando vai ser. E a Bíblia diz que ele não tinha paciência. Tá? A recomendação de Samuel era que Saul aguardasse por 7 dias quando viria para oferecer o sacrifício. Saul era o rei e não deveria fazer o papel que cabia ao sacerdote. Esse é o problema, pessoal. Quando nós queremos assumir o papel que é de Deus. Nunca faça isso, pessoal. Nunca queira assumir o papel que é de Deus. O que é de Deus é de Deus. Aonde Deus permite a gente ir, a gente vai. Mas quando Deus fala assim, olha, isso aqui quem faz é eu. Quem faz isso aqui sou eu. Então deixa Deus fazer. Nunca atravesse o caminho de Deus, pessoal. É problema na certa. Tá? E ele fez isso aqui no capítulo 13, quando vai mostrar seu declínio. Tá? Quando o sacrifício estava próximo do fim, Samuel chega a lhe perguntar o que tinha feito. Saul relata que sentiu medo quando viu que o povo estava se espalhando e os filisteus se juntando em Micamás. Fiquei com medo. Aí o filisteu subiu, eu fiquei com medo e fiz o holocausto. A resposta de Samuel a Saul foi dura e a ponto de avisar que não teria seu reino perpetuado. A Bíblia diz que ele chega a Samuel vira as costas para Saul e Saul repreende a Samuel. Tá? Deixa eu ler esse versículo para você. Eu gosto muito desse texto aqui, porque aqui que fala a queda de Saul. Tá? É o capítulo 13, o versículo 13 e 14. Quando Samuel vai falar para ele assim, olha. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Pessoal, olha que palavra pesada. Se Saul tivesse esperado Samuel chegar, fazer o sacrifício, ele ia vencer a batalha, e olha o que o texto diz, a Bíblia diz que o trono dele iria ser confirmado para sempre em Israel. Deus ia fazer o Messias sair da linhagem de Saul. Olha que coisa tremenda, pessoal. Olha que coisa tremenda. Teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Nunca a família de Saul ia deixar de reinar se tivesse esperado um dia. Um dia, pessoal. Porque Saul não esperou um dia, Deus não confirmou o seu reinado. Gente, isso nos traz uma lição tremenda, tá? A gente tem que esperar em Deus. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Olha que interessante. Davi é menino quando isso aconteceu. Davi estava nascendo. Capítulo 13 de 1 Samuel. Davi está nascendo na casa de Jessé. E Saul está sendo repreendido. Olha que coisa tremenda, irmão. Olha que coisa tremenda. Deus fazendo de novo o que fez com Eli. Eli desobedeceu, colocou um menino. Saul desobedeceu, vou colocar um menino. Então, pessoal, isso nos mostra que Deus que requer de nós fruto do Espírito. Quando Deus falar para você que é para você esperar, espere, gente, espere. Mas falta um dia só, espere. Nem que seja nos 45 do segundo tempo, um acréscimo, gente. Deus vai fazer. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Deixa na mão dele, confia nele. E aí Saul não confiou, Deus testou a paciência, ele não teve paciência de esperar. E aí Deus falou assim, eu teria confirmado o seu trono para sempre, mas agora o seu trono não vai subsistir, e eu já tenho buscado para, Deus já tem buscado, o Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha você vê, irmão, Davi ainda é menino e Deus já está falando para ele, já escolhi outro, Saul. Você está fora. Pessoal, eu vou encerrar essa parte aqui falando para vocês o seguinte. Tá? Eu vou encerrar falando para vocês o seguinte. Quando Deus requer de nós a paciência, seja paciente. Não queira atravessar o caminho. Não queira carregar a arca no carro de boi. Carrega a arca no ombro. Aqui Jesus falou assim, caminha mais uma milha. Caminha mais uma milha. Caminha 2 milhas, se for preciso. Mas não atravesse o caminho do Senhor, irmão. Não atravesse, não tente atravessar, nós somos seres humanos. E a nossa paciência, principalmente nessa época agora, está sendo testada demais. Deus está testando a nossa paciência, a nossa fé. Então, pessoal, fique firme, tá? Fique firme. O homem alto e imponente da tribo de Benjamim terminou sua história com inimizade com o Senhor. Deus o tinha como seu inimigo. Deus, agora, com essa fala do 14 aqui de Samuel 13, versículo 14, 13 e 14, Deus coloca Saul como seu inimigo.
E inimigo de Deus, irmão, não tem chance nenhuma. E Saul acabou se tornando inimigo de Deus. Então, pessoal, por quê? Porque não teve paciência. Então tenha paciência, aguarde as promessas do Senhor. Deus falou que vai te dar a cidade, Deus falou que vai te dar a bênção, Deus falou que vai te dar aquela coisa que você precisa, a sua necessidade, Deus falou para você, aguarde. Ah, mas, nossa, eu já estou aqui precisando. É igual auxílio emergencial, né? É para ontem e o governo joga para o ano que vem. É para ontem, irmãos. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deixa Deus agir. A desobediência é o pior caminho que o ser humano pode percorrer, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos ver aqui o final da história de Saul. E nós vamos ver agora Deus destronando Saul, dizendo: Saul vai continuar reinando, mas até Davi crescer, eu coloco Davi no seu lugar aí para você aprender. E aí nós vamos ver aqui agora o legado de Samuel, a morte de Samuel. A morte de Samuel trouxe grande sofrimento e choro ao povo de Israel. Por quê? Porque era respeitado, os filisteus respeitavam Samuel, o povo os filisteus respeitavam demais Samuel, tanto que os filisteus não atacou enquanto Samuel governou ali, né, como sacerdote, profeta e juiz. Os filisteus não encarou. Então a morte de Samuel trouxe grande desespero para o povo. Chegava o fim de seus dias um grande homem que soube julgar com equidade e retidão, um grande sacerdote e um grande profeta. Samuel morre aqui no capítulo 25, verso 1. E agora, pessoal, o povo percebeu que Saul não tem chamada, é fraco, né? É fraco, um rei que Deus... E essa notícia dele perder o seu reinado se espalhou porque os soldados com certeza levaram essa notícia para Israel. E agora, né? Que a vida e a trajetória de Samuel sirva de inspiração a todos nós nesses dias tenebrosos que estamos atravessando. Que o Senhor nos ache fiéis e comprometidos com o reino dele. Esse é o legado de Samuel, um homem com retidão e julgamento de equidade. E justo, Samuel foi justo. E agora o povo está órfão de profeta, só tem Saul para governar. Pediu, Deus deu, agora vai fazer o quê, né? Só que Deus é misericordioso, pessoal. Deus sempre é misericordioso com a gente, tá? Mas não vamos errar não, tá? Deus é sempre misericordioso. Vamos para o capítulo 2. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Pessoal, tá indo bem aí? Vocês estão entendendo legal aí? Vocês estão tudo caladinho hoje? Hoje é sexta-feira, tá todo mundo cansado, né? Mas dá sinal de vida aí, pessoal. Faz pergunta aí, dá um tchau, dá um alô aí pra vocês. Quem quiser mandar um abraço aí, vocês podem mandar aí, fica à vontade. Eu preciso ver que vocês estão vivos, tá? Só preciso ver que vocês estão aí, tá bom, gente? Vamos pro capítulo 2 então? Ó, de Samuel tem muitas lições, de Saul nós temos lições, mas eu vou reservar uma fala especial aqui de Davi, gente, porque Davi, esse homem é segundo o coração de Deus. Embora ele tenha pecado, mas ele é o homem segundo o coração de Deus, tá? Embora ele tenha pecado, mas essa fala de Deus, que ele é o homem segundo o coração de Deus, isso não caiu por terra, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá? Vamos conhecer então Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Oh, fala bonita, né? Dados biográficos de Davi. Davi, cujo nome significa amado, nasceu em Belém e era filho de Jessé, um descendente da tribo de Judá e bisneto de Rute, a moabita de Boaz. Seus irmãos foram Zeruia, tá? Abigail, Eliabe, conta comigo, Eliabe, Abinadab, Samar, de novo, Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radá e Osém. 6. Mais duas mulheres aí, Zeruia e Abigail. Então, conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, Davi 9. Além de um que não se sabe o nome, 10. Então, pessoal, olha que interessante. Agora eu quero chamar a atenção para vocês, que o livro não vai falar isso para vocês, tá? Eu vou só falar a biografia de Davi aqui e vou contar a história de Davi para vocês. Ele foi casado com Mical, Ainoã, Abigail, Davi também não era fácil, Maaca, Agite, Abital, Egla e Batseba. Olha para você ver, Davi era doido, né? É por isso que Davi, embora ele falhou muito, gente. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas como homem ele falhou. Foi pai de Amon, Quileabe, que também foi chamado de Daniel, Absalão, Adonias, Cefatias, Itreão, Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Elisua, Elifelete, esse nome Elifelete é profético, Ibar, Nefec, Noga, Jáfia, Elisama, que é profético também, e Eliada. Eu não vou nem falar o significado desses três nomes. Elifelete, Elisama e Eliada,
tá? Nome profético, cada período, cada nome desse é um significado do tempo de Davi, das suas batalhas, tá? Mas ele teve essa meninada aí. Ele teve essa meninada aí. A família de Davi era muito grande, porque aprendeu na cultura judaica. Qual que é a história de Davi, pessoal? Vamos lá. Davi trabalhou como soldado, foi pastor de ovelhas e rei de todo Israel. Foi autor de boa parte dos salmos, seu nome é mencionado cerca de 1118 vezes na Bíblia. A Bíblia cita o nome de Davi 1118 vezes. Não é para qualquer um. Tá? Não é para qualquer um. A Bíblia faz menção ao nome de Davi 1118 vezes. Então Davi tem um negócio especial na vida. Davi morreu em Jerusalém aos 70 anos de idade. Tá? Vamos ver o chamado dele. 2.2 aí. Saul havia sido rejeitado pelo Senhor devido às suas transgressões, especialmente por não ter obedecido às diretrizes divinas. E o próprio Deus ordenou a Samuel que fosse à casa de Jessé a fim de que ungisse um de seus filhos. Os 7 filhos de Jessé passaram diante do homem de Deus, sendo todos reprovados, até que Samuel perguntou a Jessé se o mancebo tinha acabado. Aqui que eu quero falar com vocês uma tradição judaica. Tá? O que eu vou falar para vocês aqui, vocês não vão achar na Bíblia, vocês não vão achar em livros comuns, vocês vão achar na tradição judaica. Isso aqui o que eu tenho aqui para passar para vocês é uma informação rabínica, tá? De um rabino, de um pastor que estudou com um rabino em São Paulo, e essa tradição judaica ele revelou para nós. O que é essa revelação judaica? Note que quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir, passa-se 7 filhos. Eu disse que ele tinha 10 irmãos, um que não é, a Bíblia não menciona o nome. Esses outros 7 filhos aqui são homens e 2 meninas, tá? 2 meninas. E aí o nome não aparece aqui. Então quando Samuel chega, com muito respeito, o povo ele pisou na cidade, o povo tremeu, de paz a tua visita de guerra, o povo já tremia, e foi, não, eu quero ir na casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, Jessé treme. Leia no texto lá de 1 Samuel 16, vocês vão ver Jessé tremer quando Samuel chegou. Por que que... Aí eu fui pesquisar e fui atrás. Por que que Jessé tremeu? Qual que era o medo de Jessé de receber o profeta Samuel? Por quê? Porque Jessé era um dos anciãos de Israel. Ele era autoridade. A Bíblia diz que o ancião e quem tinha autoridade se assentava na porta como se fosse um vereador. Jessé era como se fosse um vereador. Ele julgava a causa do povo também. Mas por que ele teve medo? E a Bíblia diz que ele chega, apresenta, dizendo que ia ungir os filhos de Davi, de Jessé, e passa os 7 filhos com porte de guerreiros, militares. E o Senhor não fala para Samuel qual que é. E aí Samuel faz uma pergunta que me chocou a vida inteira, essa pergunta. Acabaram-se os mancebos? Tem mais alguma coisa? Em outras palavras, pessoal, Samuel está perguntando o seguinte para Jessé. Jessé, tem alguma coisa que você está me escondendo? Tem alguma informação que você quer me passar que você ainda não me falou? É isso que Samuel está dizendo, em pormenores aqui. Está entendendo, pessoal? É isso que Samuel está dizendo. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui que eu não sei? A tradição judaica conta para a gente. A história é o seguinte, Davi é o 8º filho homem que nasceu. A história é a seguinte, todo homem, a cultura judaica é assim, todo pai de chefe de família que nascia 7 filhos de cabelos negros, significava que a casa dele era abençoada por Deus. E por ser a casa dele abençoada por Deus e ter 7 filhos homens de cabelos negros, ele tinha privilégios na cidade, no comércio e na política. Logo, Jessé se torna um ancião, um dos vereadores da cidade, porque tinha prestígio político. E a história conta que quando nasceu os 7 filhos, ele dispensou a parteira. E daqui a pouco a esposa vem com a conversa de que estava grávida. Olha, engravidei aí de novo. Quando ela vai nascer a criança, ele esperava que fosse uma menina. Por quê? Porque a tradição dizia que tinha que nascer sempre meninos de cabelos negros para ser abençoado. Que viesse um menino de cabelo negro e que fosse abençoado. Aí, se viesse um menino de cabelo negro, significaria que a casa continuava sendo abençoada. Só que Davi nasceu de cabelo ruivo. E a Bíblia faz questão de relatar isso. E eu sempre perguntei por que a Bíblia relata que Davi é ruivo. Por causa que a palavra ruivo no hebraico, pessoal, quando se cita alguém ruivo ou vermelho, Esaú, Adão e Davi, o nome dele significa vermelho, relembra a história do Éden, a maldição do Éden. Então quando o pessoal lembra desse negócio de vermelho, de ruivo, era forte, robusto, bonito, mas era ruivo. Porém, vírgula, era ruivo. A tradição judaica está querendo dizer o seguinte, olha, a casa foi amaldiçoada. Então Jessé,
que ele faz? Quando ele vê que o menino tem o cabelo ruivo, ele fala assim, não, minha casa não vai ser amaldiçoada, o povo não vai saber disso. E a tradição judaica diz que ele esconde Davi. Ele escondeu Davi até quando ele pôde. E aí tem uma história longa aqui das festas e tal. Aí ele esconde Davi até quando ele pôde. No dia que ele não pôde esconder mais Davi, o que ele fez? Ele deixa os filhos mais velhos de cabelo negro, vai para o exército trabalhar, guerrear, aprender a lutar. Mas quando ele não pôde mais esconder Davi, o que ele faz? Ele manda Davi para as colinas de Moabe, onde ele tinha fazenda. Ele manda Davi pastorear as suas ovelhas. Então Davi, pessoal, esse episódio de Davi para as colinas de Moabe pastorear, ele ficava meses lá, anos. Tinha época que Davi passava aí até 3 anos, 4 anos, sem voltar para casa, pastoreando a ovelha do pai. Quando ele voltava, mal era recebido, porque era ruivo, os irmãos dele brigavam com ele porque era sinal de maldição. Só que lá na colina de Moabe, Davi aprendeu a pastorear, Davi aprendeu a orar, Davi aprendeu com outras pessoas, com outros pastores, ele conhecia a Deus. É nas colinas de Moabe que ele escreve o Salmo 23, que ele cita o Salmo 23, o Salmo 23 foi escrito lá, naquele momento das colinas de Moabe, ele aprende todo o requisito de pastorear. E quando Deus chama Samuel para ir à casa, aí Samuel não encontra, fala, peraí, tem alguma coisa errada, eu sei que você tem 7 filhos, porque você é vereador da cidade, eu sei que você tem 7 filhos, tem alguma coisa errada aqui, porque Deus diz que não é nenhum dos seus 7 filhos. E aí, pessoal, a Bíblia diz que Jessé com muito tremor, fala, não, tem um, tá lá no campo, é ruivo, tá lá no campo, tá? De início ele nem conta que é ruivo, ele fala assim, tá no campo. Aí quando Samuel fala assim, olha, então manda chamar que ninguém se assenta à mesa enquanto o menino não chegar. Esse não assentar à mesa dá a intenção que o menino estava no quintal lá atrás, aí chamaram e estava na hora do almoço. Não é isso que a história diz. Esse não sentar à mesa poderia levar até dias. Enquanto Davi não chegou, Samuel não foi embora da casa. E enquanto Davi não chegou, Samuel não saiu da casa e eles não banquetearam. Almoçaram, comeram, tomaram café, mas o banquete de consagração não foi feito. Por quê? Porque Samuel queria conhecer o menino. Quando ele chega e ele vê que ele é ruivo, Samuel também fica assim, peraí. Aí Deus fala, não é ele, unge. E ele não teve mais questionamento. Tá? E a Bíblia diz que ele unge Davi, mas fala para Davi, que ele viu que o menino era novo, fala, não está chegando. Deus fala, unge, mas não chegou a hora. Não chegou a hora dele assumir. Então, pessoal, claro, de uma forma bem rapidinho, contando essa tradição judaica para vocês aqui, Davi foi escolhido por Deus e rejeitado pelo seu pai, tá? Rejeitado pela sua família. Davi era um menino que foi muito humilhado. E quando Deus exaltou Davi, mas exaltou para valer, mas é para chocar Israel. Não é à toa que Davi é citado 1118 vezes na Bíblia, porque esse menino foi muito humilhado pela sua família, muito humilhado pelo seu pai, pelos seus irmãos. E esse menino aprendeu tudo o que ele precisava de aprender nas colinas de Moabe. Aí vem a história que eu quero falar para você, irmão. Onde é que Deus me ensina as coisas? É na tribulação. Lembra daquele hino que fala da harpa, né? Os mais belos hinos e poesias, 126, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É na hora da angústia, gente, é que Deus nos ensina as coisas espirituais. Então vamos aproveitar esse momento aí de tribulação que nós estamos passando, de angústia. Deixa Deus ensinar pra gente as coisas espirituais. Vamos deixar Deus ensinar pra gente, né? Não vamos atravessar o caminho, não. Vamos deixar Deus ensinar. Porque nas colinas de Moabe, onde a gente está hoje, Deus pode nos exaltar, tá? E daqui a pouco chega a hora de alguém fazer um banquete. Por isso que Davi no Salmo 23 ele fala assim, Senhor, prepara para mim um banquete. Porque ele sabia das festas que havia em casa, muita festa, os judeus gostam muito de festa. E ele não podia participar, porque era ruivo, o pai estava escondendo ele. Então ele fala, Senhor, prepara para mim um banquete, Senhor. E Deus colocou um banquete na frente de Davi. Então Davi é um menino muito especial que Deus lhe escolheu. Tá, pessoal? Isso você não acha na Bíblia, não. Tá? Você não vai achar isso, não. É só comigo te contando aí. Se você escreveu e gravou, beleza. Tá? Vamos, entendeu isso aqui, pessoal? Deu para entender essa história aqui? Tá? E aí nós vamos ver os outros episódios aí, tá? E alertou que não comeria, tal. Se tivesse... Quando chegou, o Senhor confirmou a Samuel que aquele rapaz seria o novo rei de Israel. Samuel tomou azeite, tá? E numa cerimônia familiar ungiu Davi, que após aquele dia foi apoderado pelo Espírito do Senhor. Imediatamente o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, só que ele não atuou. E aí vem o episódio que Deus vai colocar o menino em evidência. Quando Samuel morreu, os filisteus ficou sabendo e foi enfrentar Israel. Agora não tem Samuel mais não? Então agora esse povo vai pagar a raiva que fez pra gente. Saul vai ver o que é atacar.
Porque gente, naquele episódio lá de Micamás, aquela história toda lá atrás, os filisteus se juntou nas campinas de Micamás, mas quando eles perceberam que Samuel estava lá, eles recuou. Eles não atacaram. Tá? E agora, sem Samuel, ficou presa fácil. Só que, naquele dia, Deus estava preparando a surpresa para os filisteus. Os filisteus estavam preparados para guerrear contra Israel. E um homem cujo nome era Golias, proveniente de Gate, veio e começou a levar afrontas contra o exército. Deixa eu falar para vocês informações sobre Golias. Vamos lá. Tá? Vamos lá. A projeção de Davi aqui. Vamos ver aqui. Eu quero falar aqui de 3 pontos sobre a projeção de Davi. Primeiro, a prodigiosa vitória sobre o gigante Golias, as muitas vitórias alcançadas como combate de uma guarnição do exército e o fato de se tornar genro do rei. Então agora, vamos ver como é que ele vai enfrentar Golias. Tá? Deus ia fazer 3 formas aqui para projetar Davi. Quem era Golias? Esse Golias, a medição que a Bíblia dá dele é de 2,80 metros de altura. Tá? A armadura dele pesava 68 quilos e a ponta da lança pesava 9 quilos. Um homem de 2,80 metros, com porte de militar, cujo escudo pesava 68 quilos. E a lança 9 quilos, a ponta da lança de 9 quilos, pessoal. Você acha que tinha alguém que encarar esse homem? Tem aí a foto dele, acho que colocaram uma fotozinha aí no livro de vocês aí, tá? Era gigante mesmo, era um homem enorme, diante comparando-se à estatura israelita, que são homens baixos. Os israelitas são tudo homens baixos, mediano. O israelita aí tem a média de altura dos israelitas, pessoal, é de 1,70 m. Tá? A média de altura dos israelitas, dos homens israelitas, é de 1,70 m. Passou disso, é gigante para eles. Né? Eu tenho 1,70 m, então é mediano. Tá? É mediano. E Golias chega com 2,80 m. Mas chega, pessoal, afrontando. Né? Tem homem aí, Israel, para me enfrentar. Tem o rei, quem é o rei? Cadê esses homens para me enfrentar? Tá? Olha, a Bíblia diz que a altura dele era 6 côvados e um palmo, equivalente a aproximadamente 2,80 m a 90 m. Né? Haja visto que o côvado correspondia a 45 centímetros. E um palmo, 23 centímetros. O palmo da mão de Golias tinha 23 centímetros. Se você abrir a mão assim, a minha aqui mediana dá 21 centímetros. Né? Aliás, dá 20 centímetros, 18 a 20 centímetros a palma mediana. De Golias tinha 23. Um provável significado do nome Golias. É notável o termo que faz jus ao seu tamanho. Tá? O nome Golias significa aí, né, notável, tá? Termo que faz jus ao seu tamanho. Tá? Golias, agora deixa eu contar essa história para vocês aqui. Só para vocês saberem. Você conhece a história? Não vou falar da história de Davi, como é que chegou. Você conhece? Davi chegou, perguntou aos irmãos e tal. E ele lança o Davi: quem é esse incircunciso que está falando mal do Deus de Israel? Me mostra ele. E os irmãos dele ficam doidos: você não vai. E Saul tinha lançado a seta: ó, quem ganhar casa com a minha filha. Davi não foi por causa disso. Davi não foi por causa da filha de Saul. Davi foi por causa da afronta. Davi conhecia o Deus que ele serve. Eu não falei para você que ele estava nas campinas de Moabe? Eu não falei para você que ele escreveu o Salmo 23 lá? Né? Eu não falei para você que ele foi ungido rei? Então ele falou assim: peraí, quem que é esse circunciso que está enfrentando o nosso Deus? Mas que coisa é essa aí? Deixa eu ver quem que é esse. Quando ele vê o gigante, irmão, se você ler o texto, você vai entender. Ele não pensou 2 vezes. Tentaram colocar a armadura de Saul. Ele falou assim: deixa que eu vou encarar. E Saul falou: não, peraí, você vai pôr uma armadura. Olha a armadura de Saul, pesa 68 quilos. Só a ponta da lança é 9 quilos. Você não vai de jeito nenhum desarmado. Beleza, então põe a armadura. Quando ele puseram a armadura no menino, não servia. E aí, pessoal, ele falou: solta a armadura que eu sei como é que eu vou vencer. Olha o que Golias fez. Golias colocou terror psicológico. Tá? Por 40 dias, de manhã e de tarde. Ele aparecia de manhã e aparecia à tarde. Afrontava os guerreiros de Israel, causando-lhes grande medo. E digno de nota o que o medo causa no ser humano. Então Golias atacou psicológico. Ele vai fazer isso com Davi. Botou terror nos homens. E Davi não pensou 2 vezes. Quando Davi viu ele, já falou: deixa comigo. E a Bíblia diz que ele desce no riacho. Olha, já era avançado em idade, seus 3 filhos mais velhos estavam no acampamento. Todos de Davi acrescentavam as ovelhas de seu pai. Certo dia, já contando a história aqui. Deixa eu pular mais aqui. Davi ouviu as afrontas. Davi é levado a Saul, já falei aqui. Tá, a armadura não cabe. Olha, aí Davi desce ao vale e encontra com Golias. Golias vai fazer terror psicológico de Davi. Vai dizer: que é isso, menino?
Israel agora, em vez de mandar soldado, está mandando menino para guerrear comigo. E aí a Bíblia diz que havia um ribeiro do lado. Davi vai até aquele ribeiro, pega 5 pedras e volta. E Golias fala, peraí, você está achando que eu sou um cachorro para você me atacar com pedra e pedaço de pau, menino? Eu vou cortar a tua cabeça, eu vou cortar a tua cabeça e vou colocar na bandeja. Falou isso para Davi, irmão. Davi já tinha matado o leão. Davi já tinha rasgado o urso. Davi já tinha brigado lá. Davi sabia guerrear para defender a sua terra, gente. E aí não teve outra. A Bíblia diz que Davi correu, pegou as pedrinhas, as 5 pedrinhas e atirou a primeira pedra e deu na testa do gigante. Você conhece a história, o gigante caiu. E imediatamente ele corre, pega a espada e corta a cabeça. Você vai cortar a minha cabeça? Eu corto a tua. E cortou a cabeça do gigante e colocou na bandeja e o povo aclamou. Agora, deixa eu trazer a curiosidade, não sei se falei para vocês, acho que não falei para vocês. Por que Davi pegou 5 pedras? Alguém diz assim, Davi pegou 5 pedras porque é Deus da eternidade, príncipe da paz. Não é isso, não tem nada a ver com Isaías lá. Não tem nada a ver. Davi pegou 5 pedras porque Davi conhecia os filisteus. Golias, a história conta que Golias era o maior gigante dos filisteus, mas depois de Golias ele tinha mais 4 irmãos. Tá? Olha o nome deles: Esbi-Benob, Zaf, Lami e um desconhecido, né, que era filho de gigante da tribo de Rafá em Gate. Esse desconhecido aqui, a Bíblia diz que ele era o mais feio e cada mão ele tinha 6 dedos e 6 dedos em cada pé. Era o mais feio de todos. Davi pegou essas 5 pedras porque ele sabia que esses irmãos de Golias estavam lá. E se Davi derrubou Golias, se esses 4 irmãos de Golias viessem para cima de Davi, irmão, tinha uma pedra para cada um deles. Para cada um deles. Olha que Davi pensou. Tá? Pode ler no texto, você vai achar isso lá. Onde que eu acho sobre os irmãos de Davi, de Golias? Tá? 1 de Crônicas 28, você vai ver de Golias. 2 de Samuel 21:16, você vai ver sobre Esbi-Benob. 1 de Crônicas 20, versículo 4, e 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1, você vai ver sobre Saf. Em 1 de Crônicas, capítulo 20, verso 5, você vai ver sobre Lami. E 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 20, você vai ver sobre o irmão desconhecido, que tinha 6, e 1 de Crônicas 26 também fala que ele tinha 6 dedos na mão e os pés eram e era o mais feio de todos. Então Davi sabia que Golias tinha 5 irmãos, mais 4 irmãos. Se viesse os 4, tinha pedra para cada um. Então Davi entrou na guerra, gente. Ele sabia que ele, se tivesse gastar o dia inteiro para derrubar aquela guerra ali, ele ia ficar ali. Só que a Bíblia diz que quando Davi derruba Golias, o povo tremeu. O povo dos filisteus tremeu, porque era um gigante temível, ninguém tinha vencido ele ainda, e Davi derrubou ele. Então aquelas 5 pedrinhas que Davi pegou é por cada irmão. Só que esses irmãos de Golias, depois, lá na frente, todos esses versículos que eu citei para você aqui, são episódios deles guerreando contra o exército de Davi, ou seja, eles não vingaram na hora a morte de Golias, mas eles foram tentar vingar a morte de Davi. Só que lá na frente, Davi não lutou pessoalmente com eles. O exército de Davi, os 30 valentes de Davi, teve um que a Bíblia diz que não contou com os 30 valentes de Davi, que guerreou com os irmãos de Golias, tá? E os irmãos de Golias depois tentam matar Davi de todo jeito, e o exército de Davi é que mata eles. Então, pessoal, aquelas 5 pedrinhas é para cada irmão de Golias, tá? E aí, pastor Pedro, dá para você fazer mensagem aí, viu? Dá para você montar mensagem aí sobre essas pedrinhas aí. Aí sim, entendido sobre essas pedras, nós vamos derrubar os 5 gigantes da nossa vida aí, tá? Aí você fala medo, você fala... enfim, você fala um monte de coisa aí, né? Que vinha na ideia aí, que Deus te dê a graça aí, vocês montam essa mensagem aí, tá bom, pessoal? Então essa é a história do nosso personagem Davi com Golias. Depois nós vamos ver aí Davi e o amigo Jonatas, que essa amizade é muito bonita, tá? Jonatas, cujo nome em hebraico significa o Senhor tem dado, era quem ia assumir o trono, mas Jonatas entendeu que Saul não ia assumir o trono. Havia uma profecia que a casa dele não ia permanecer. Jonatas então reconhece que Davi seria o rei de verdade e que deveria fazer essa aliança. Então eles fazem um pacto, que inclusive esse pacto que Jonatas faz com Davi, infelizmente os homossexuais usam esse termo aí para justificar a sua causa, né? Mas não tem nada disso. A profunda intimidade de Davi e Jonatas é evidenciada pelo desejo de cuidado que um tinha para com o outro. Era um amor desprovido de interesse e não tinha nenhuma conotação sexual, como alguns costumam afirmar para defenderem seus posicionamentos contrários ao padrão de Deus. O ato de Jonatas entregar a Davi sua espada, arco e o cinto, instrumentos extremamente pessoais
e que não seriam entregues a qualquer pessoa, era a confirmação clara da aliança. Então ele entregou a espada, o arco e o cinto, que eram 3 símbolos de honra para um soldado. Ele entrega para Davi, refazendo a sua aliança, e Davi jura que faria, que Jonathan sabia que ia morrer, porque Deus já havia falado, mas Davi faz um juramento, diz, olha, eu vou fazer justiça e vou cumprir essa amizade com os seus descendentes, e aí você vai encontrar a história de Mefibosete lá na frente, tá? E enfim, essa história é maravilhosa, né? Quando Mefibosete sai de Lodebar, porque Davi mandou chamar, mandou sentar na mesa, porque é descendente de Jonathan, e Davi cumpriu a palavra que havia dito para esse seu amigo. Saul deseja matar Davi. Gente, Saul ficou doido. A Bíblia diz que o espírito demônio pegava Saul e ele ficava louco. Tá? Com a vitória sobre Golias, Davi recebe promoção do exército de Saul e é nomeado comandante-chefe. Olha aí, mano. Uma mulher cantou uma música agradecendo Davi pela grande conquista. A partir daí, Saul tentou matar Davi por algumas vezes. Por quê? Por causa do ciúme. Olha que coisa, gente. Por que Saul tenta matar Davi? Porque Saul entendeu que Davi era o novo rei. E ele diz, eu não vou perder o meu reinado para esse menino não. Então ele vai fazer vários testes com Davi. Davi vai passar em todos. E quando Saul coloca na sua mente que tinha que matar Davi, gente, essa perseguição durou 20 anos. Olha, você vê que coisa interessante. Essa perseguição durou 20 anos. E aí, você vai ver o quê? Várias vezes Saul teve na mão de Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes dentro da caverna. E ele não quis fazer. Os amigos dele, né? O próprio Joabe quis matar. Falou, não põe a mão não, que ele ainda é ungido de Deus. Então, pessoal, é interessante essa história de Davi, tá? Porque Davi sempre honrou. Mesmo sabendo que já era ungido rei por Deus, enquanto Saul estava vivo, ele não quis assumir o trono, tá? Então, olha o respeito que esse menino tinha. E Saul, por 20 anos, perseguindo a Davi. Outros feitos de Davi. Aí tem aí, ó, a mentira de Aimeleque, tá? O encontro de Doeg com Davi. Matança dos sacerdotes em Nob, tá? Que foi aquele episódio que Saul descobriu que estava em Nob e ele mandou matar os sacerdotes. Olha que Saul chegou, o ponto que Saul chegou. Renovação dos votos de amizade com Jonathan, morte de Samuel e Abigail e Nabal, tá? Que é quando Nabal não faz misericórdia lá e Davi, né, manda matar e Abigail tem que entrar no meio lá. E depois acaba casando com ele, tá, pessoal? Então, essa é a história de Davi, tá, pessoal? Não temos muito o que falar a mais do que isso, porque o nosso tempo não permite. E eu tenho o capítulo 3 para falar com vocês aí, tá bom? O tempo de assumir, então, chega, tá? O tempo de assumir o trono chega, capítulo 3 do nosso livro. Depois de 20 anos de perseguição de Saul, né? Aí vem a morte, o anúncio da morte de Saul pelo Amalequita. Irmãos, essa morte de Saul é dramática. A Bíblia diz que Saul vai para a guerra sem consultar o Senhor. Consultou uma vidente, o Roém, consultou uma vidente demoniada. Apareceu o espírito de Samuel lá, o demônio em forma de Samuel, falou com ele e ele foi para a guerra. A Bíblia diz que tinha um soldado. Leia a história, você vai ver. O soldado Amalequita está na guerra dos Orientes. Sabe que soldado... Vocês aí de Montes Pastos sabem melhor do que eu. Vocês são de cidade militar, sabem melhor do que eu. É soldado raso. Aquele soldado que está começando, né? Aquele soldadinho que está começando e fica desesperado, não sabe o que vai fazer na guerra. Tinha um Amalequita lá desesperado. O que eu faço? O que eu faço? Aí pegou a flecha e deu uma flechada para cima, gente. É uma flechada, né? E, irmãos, é um negócio assim, misericórdia. Olha, você vê, o anúncio da morte de Saul vem para o Amalequita, veio pelo Amalequita, né? Que anunciou para Davi que Saul tinha morrido e Davi matou o Amalequita também. Você trouxe a notícia ruim, eu vou te matar também. A morte de Jonathan causa comoção geral, tá? E aí, enfim, Davi vai para Hebron com suas mulheres, é ungido por Judá, rei daquela região, e ele assume primeiro o trono em Judá, não assume todo o território, ele assume só em Judá, tá? E depois, mais 20 anos, mais 10 anos depois, ele assume o país inteiro, tá? A aliança de Abner com Davi, isso aqui causa como eu posso dizer para você, essa aliança com Abner, causou um desconforto enorme no exército militar de Davi. A morte de Isbosete, o último descendente de Saul, tá? Davi reinou por 40 anos sobre Judá e Israel. E aí vem a conquista de Jerusalém e as batalhas de Davi. Você vai ver todos esses termos no seu livro aí, tá bom, pessoal? Então leia a história de Davi, é uma história emocionante, que é um livro. Vou recomendar um livro para vocês. Pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, aqui de Belo Horizonte, tá? Davi e Golias. O livro dele é pequenininho, facinho de ler,
tá? Davi e Golias, o título é esse, Davi e Golias, do pastor Jorge Linhares, tá? Da Igreja Batista Getsemane, de BH. É um livro, eu já li esse livro, eu emprestei para alguém não me devolveu. É um livro excelente, um livro fantástico. Leia esse livro, você vai entender tudo sobre a história de Davi. É um livro pequenininho, fácil de ler, Davi e Golias, tá? É o livro do pastor Jorge Linhares. Ele deve custar aí na faixa de uns R$10, nada mais do que isso, tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui. Mefibosete de Lodebar a Jerusalém. Certo dia, Davi faz uma pergunta. Há alguém que ficasse da casa de Saul para que ele faça bem por amor de Jonas? Usando de misericórdia, né? E aí Ziba vai cantar na pedra, tem Mefibosete, que é descendente de Jonathan. Tá? Portanto, neto de Saul. Quando tinha 5 anos, seu pai e avô faleceram, e a alma do menino fugindo caiu, deixando ele aleijado. Ela caiu, a história diz que ela caiu sobre a perninha dele, quebrou o pé dele, como não tinha médico, né? E não teve tempo de fazer mais nada. A Bíblia diz que o menino cresce com o pé torto e vai para a terra de Lodebar. O que ele fez lá em Lodebar? Ficou lá mendigando, tá? Aleijado, não trabalha, pedindo esmola. Ziba então informa Davi que Mefibosete morava na casa de Maquir, filho de Abiel, em Lodebar, uma cidade que ficava no território de Gade, a leste do Jordão, próximo às margens de Quinerete. Esse Quinerete aqui, lembrando vocês que é o mar de Tiberíades, tá? O mar da Galileia, tá? As margens do Quinerete aqui. Davi manda buscá-la, e quando Mefibosete viu o rei, prostrou-se com o rosto em terra. Então essa história de Mefibosete foi muito pregada, você já deve conhecer aí essa história, bastante pregada, né? Comentaristas afirmam que naquele tempo, quando uma dinastia assumiu o poder, procurava destruir e acabar com todos os membros da dinastia. Gente, Mefibosete, quando ele vê Davi, ele se prostra. Ele ficou escondido por muitos anos por Ziba. E quando Ziba teve a primeira oportunidade, denunciou. Maldade, né? Denunciou. E Mefibosete, a primeira coisa que ele pensa é: eu preciso pedir misericórdia. Porque o costume era essa. O rei assumiu um novo rei, mata a dinastia do outro. Só que quando Mefibosete chega próximo de Davi, Davi fala: não, rapaz, fica tranquilo, eu já fiz aliança com teu. Olha a importância de aliança. Fiz aliança com teu pai, eu vim aqui para fazer misericórdia. Vou te restituir as terras do seu pai, você vai morar nelas, você vai sentar comigo no banquete. Então, gente, isso mostra aqui, tipologicamente dizendo, a teologia dessa história, mostra a misericórdia de Jesus para com o ser humano, com a igreja, tá? Mesmo que a gente, Deus, né? Mesmo que a gente, por causa do nosso pecado, merecêssemos ser aniquilados por Ele, Ele ainda nos faz assentar em banquetes, tá, gente? Então o nosso Deus dá glória a Deus aí, porque o nosso Deus é maravilhoso, Ele é tremendo e Ele faz de misericórdia para conosco, tá? O servo Saul, que tinha 15 filhos e 20 servos sob sua responsabilidade, prontificou-se a trabalhar e cuidar dos negócios de Mefibosete. Ziba também aproveitou a oportunidade, né? Tinha 15 meninos e 20 servos sob a sua responsabilidade, senão eu cuido da fazenda para Mefibosete, né? Esse Ziba não era fácil, não. Esse camarada era visionário, tá? Nesse bonito ato de Davi, encontramos um exemplo sobre a graça de Deus para conosco. Mefibosete nada fez para que o rei se agradasse dele, irmão. Olha que coisa linda. Nem desempenhou o comportamento para comprar o rei. Nem mesmo assim Davi agiu para com ele, cheio de misericórdia e benevolência. Então, mesmo que Mefibosete não merecesse nada, Davi fez misericórdia. É Deus, né, irmãos? É Deus fazendo misericórdia sobre as nossas vidas. Bom, aqui nós falamos dos feitos, as vitórias. Agora vamos falar dos pecados de Davi, os graves pecados que não foram muitos, mas os que foram graves. Primeiro, adultério com Betseba. Davi já estava se sentindo um rei, e a Bíblia diz que era tempo de guerra, ele não foi para a guerra. A primeira e a única vez que Davi não saiu para a guerra, e a Bíblia diz que ele não foi naquele ano para a guerra e ficou em casa sem fazer nada. A cidade vazia, feriado, o povo está na guerra, não tem nada para fazer em casa, não tem ninguém para conversar. Foi rodear lá no terraço da cidade, do seu palácio, e viu uma mulher se banhando, tá? E aí ele vai se engraçar com ela, e aí você conhece a história que ele vai engravidar Betseba, e ele, quando descobriu que ela estava grávida, ela era uma das netas de Aitofel, conselheiro dele. Quando eles descobriram, eu preciso cobrir isso aqui. E ele mandou matar Urias, ele insistiu com Urias para que Urias assumisse o menino, sem saber, mas Urias: não, eu juro, eu sou fiel ao rei, eu vou para a guerra. Você conhece a história. E aí ele manda matar Urias num ato o ato mais covarde que Davi fez na história da vida dele foi esse: mandar o Urias levar sua própria sentença de morte. O rapaz carregou a carta,
com a sua sentença de morte. E Joabe, gente, Joabe sabia o que estava fazendo, mas tinha que cumprir, mandou o menino entrar na frente da guerra e foi o primeiro a morrer. E Joabe sabia que tinha alguma coisa errada. Esse episódio, irmãos, dessa ordem para matar Urias, que Joabe teve que cumprir, fez com que Joabe perdesse a credibilidade de Davi. Davi perdesse a credibilidade diante de Joabe. E Joabe então começou a desenhar uma rebelião contra Davi aí. E depois Davi faz aliança com Abner, aí que a coisa ficou feia mesmo, tá? Que Abner era o general do exército de Saul, que tentou matar Davi. Então ele faz esse pacto aí a coisa ficou feia. Então Davi aqui agora começou a tropeçar. Tá vendo como é que um abismo chama outro abismo? O pecado com Betseba gerou outro problema com Joabe, que sabia o que estava acontecendo. Tá? Um ano depois, pessoal, um ano depois da morte de Urias, Davi não contou para ninguém o que tinha feito. Um ano depois o profeta Natan aparece. Deus deu para, acho que é no Salmo 62 ou 68, não me falha a memória, Deus deu um ano para Davi se arrepender. E Davi caladinho na dele. Aí o profeta Natan apareceu, deu o diagnóstico. Eu tenho uma mensagem sobre isso, pastor Pedro, que eu coloquei, tem até uns irmãos aqui que eu preguei ela, sempre lembra dessa mensagem. Eu coloquei um título nessa mensagem, O Perigoso Viajante, que é quando Natan conta para ele a história de que veio um viajante, passou, matou a cordeira, em vez do rico matar as ovelhas que tinha em sobra, matou a única do senhorzinho lá que tinha, né? Por causa do viajante. Aí eu coloquei o nome da minha mensagem aqui de Perigoso Viajante, que é quando Jesus fala assim, olha, para entrar na casa tem que amarrar o valente. Se não amarrar o valente, você não dá conta de entrar na casa. Então isso é uma mensagem de libertação, que eu prego muito aqui. O perigoso viajante. Temos que tomar muito cuidado com o perigoso viajante. E esse perigoso viajante, vou te mostrar outro episódio que ele apareceu na Bíblia. O próprio Deus falou para Caim, Caim, cuidado, o pecado está à tua porta. Olha que Deus falou lá em Gênesis, Deus falou para Caim no capítulo 4. Cuidado, Caim, o pecado está à tua porta, é o perigoso viajante. Então, gente, o pecado é o perigoso viajante, tá? Então, cuidado com isso aí, porque ele anda batendo nas portas, né? E entra e faz arruaça. E aí, Natan, um ano depois, a Bíblia diz que Davi chorou amargamente. Tá anotando, né, pastor? Deus, anota aí, Deus abençoe. Depois você compartilha conosco aqui as mensagens, tá? Conosco aqui. Olha que interessante. Um ano depois, Davi chora amargamente. Ele chega a dizer que os ossos dele a repressão de Deus foi tão pesada que os ossos dele chegam a doer. Então, um ano depois, chorou amargamente. O menino nasceu e morreu, né? E Davi faz aquele luto dramático, enfim. Aí vem, depois disso aí, gente, um abismo chama outro abismo. O perigoso viajante entrou, pastor Pedro, e fez arruaça. Aí vem o ponto 3, ponto 4 aí, ó. Tragédias e mais tragédias. Vem o incesto dos seus filhos, o seu filho violentar, né, o próprio irmão violentando a irmã. Morte entre irmãos. A rebelião de Absalão, que Absalão toma, né, o reinado de Davi, quer tomar o reinado de Davi. E a casa de Davi desandou, porque não confessou o pecado. Teve que o profeta ir lá e apontar o dedo no rosto de Davi. Então, pessoal, leia essa história aí do incesto, da morte entre irmãos, do Absalão aqui, que você vai ver tamanha tragédia que ocorreu na casa de Davi, porque Davi ficou um ano sem ir no templo, viu, gente? Um ano sem adorar a Deus, e depois de um ano ele esqueceu, aí Deus apareceu e falou para ele, tá? E aí, finalmente, nós vamos chegar aí aos eventos finais da vida de Davi, que não foi muito bom. Não foi muito bom, foi dramático. Eu quero pegar a Bíblia aqui para ler um texto com vocês. A última palavra de Davi, vou ler com vocês aqui. Houve fome em Israel, tá? Houve fome em Israel, morte dos filhos de Saul, ossos de Saul e Jonatã são transportados, peleja dos filisteus e o censo de Israel, que é outro pecado gravíssimo que Davi fez aqui, que quando ele vai fazer o censo de Israel, ele que contou o povo, pessoal, e aí deu problema. E foi quando Davi olhou para o monte de Jerusalém lá, o Monte das Oliveiras, e viu o anjo com a espada estendida para Jerusalém. O anjo da morte, o anjo do juízo de Deus. Pastor Marco Feliciano, deixa eu citar uma mensagem para vocês entenderem essa história aqui. Pastor Marco Feliciano, no DVD dele, Adoradores no Céu, a mensagem que ele pregou nos Gideões, não me lembro o ano, mas ele pregou essa mensagem nos Gideões. Adoradores no céu, guardiões na terra. Quem quiser assistir, vai no YouTube, baixa aí essa mensagem do pastor Marco Feliciano. Eu tenho ela aqui em DVD. Adoradores no céu, guardiões na terra. Uma mensagem assim, ó, excelente. Uma mensagem, ele fala sobre angelologia.
altamente bíblica e teológica essa mensagem do pastor Marco Feliciano. Assista aí em casa, assim que você puder. Adoradores no céu, guardiões na terra. Ele vai falar desse episódio aí de Davi, tá? O anjo do juízo passando sobre a casa de Davi. Davi gritou na hora e Deus mandou o anjo guardar a espada porque Davi havia se arrependido. Então, pessoal, é muito sério isso aqui, tá? E depois desses adventos aqui, nessa fome Israel, essa batalha com os filisteus de novo, Davi já estava velho, aí os filisteus resolveu atacar de novo, aí tem que entrar os valentes, Davi não vai mais para a guerra. A sorte dele é que tinha um menino lá que a Bíblia diz que não foi contado entre os 30 valentes de Israel, que só ele matou mais de 800, e a espada colou na mão dele. Se não é aquele menino, Davi estava enrolado. E a coisa aconteceu desse jeito, pessoal, por causa do pecado. E aí a morte, tá? Durante o reinado de Davi, o povo de Israel tornou-se uma nação poderosa, tendo Jerusalém como sua capital. Foi um período de grandes conquistas e expansão territorial, alargando seus limites para o Mediterrâneo, Eufrates, Egito e Síria. E aí, lá em 2 Samuel, capítulo 2, eu vou encerrar com isso aqui, 2 Samuel, capítulo de número 2, não, gente, 23, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 3. Está acontecendo um episódio aqui curioso. Absalão está tentando roubar trono, a família brigada, os filhos tudo em guerra. E quem vai assumir o trono? Davi está deitado no leito, sendo aquecido por uma menina, e provavelmente a sulamita de Cantares. E agora o que eu faço? Quem vai assumir o trono? Aí Betseba fala, você jurou que foi Salomão que ia assumir. Salomão é jovem, não dá conta de assumir o trono. Só que Davi tem que tomar uma medida enérgica, tem que assumir, tem que agir rápido. Tem hora que tem que agir rápido, e ele agiu. E a Bíblia diz que ele consagra Salomão como o novo rei de Israel. Só que Davi sabia que Salomão não tinha porte para assumir o reinado. Ele sabia, pela palavra do profeta Natan, que o trono da casa dele ia se desfazer, que não ia durar por causa dos seus pecados, não ia durar. Então ele está preocupado com Salomão. Salomão vai assumir, mas vai morrer. Então o que ele faz? Só que Davi também tinha uma promessa de que o seu trono, do trono dele sairia o Messias, da sua linhagem sairia o Messias. E aí ele vai fazer uma das mais lindas profecias sobre Jesus, aqui em 2 Samuel 23, verso 3. Ele fala assim, e disse Deus Israel, a rocha de Israel a mim falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. O povo está preocupado, dizendo, mas Salomão vai assumir, o que vai ser de nós? Aí ele fala assim, olha, deixa Salomão assumir, mas haverá um dia que haverá um justo, Deus falou pela minha boca que haverá um justo que dominará sobre os homens pelo temor de Deus. Que coisa linda, gente. Deus mostrando para Davi que Jesus ia assumir o trono, Deus ia dar continuidade ao trono dele, não por Salomão, mas pelo Messias. Davi sabia que Salomão não continuaria o seu trono, que o seu trono ia perder na mão de Salomão, que ele seria o último rei. Deus havia falado para ele. Mas também o mesmo Deus que trouxe esse juízo, trouxe esse alento para ele, dizendo assim, olha, Salomão não vai dar continuidade, mas o Messias vai sair da tua origem, vai sair da tua genealogia aí, e ele vai governar sobre os homens com o temor de Deus. Palavra maravilhosa, profética de Davi, a última profecia dele aqui. E Salomão, quando ele assume o trono, a gente vai ver que Salomão está com medo e faz uma oração de medo, e aí Deus tem que confirmar para ele que estaria com ele até que ele aprontasse a lambança que aprontou, e Deus tira ele do trono, tá? E aí muitas construções, e aí vem o legado, né? 3.6 para a gente encerrar. O Instagram vai me derrubar aqui. Muitas construções foram feitas, exércitos inimigos aplacados. Enquanto, meu Deus, já são 9h10, eu estou achando que é 8 horas ainda, já são 9h10, deixa eu acelerar. Enquanto o exército de Israel era fortalecido, o culto ao Senhor e as verdadeiras práticas religiosas foram resgatados e assumiram a centralidade e exclusividade da nação de Israel. Olha que coisa linda, gente, tá? Tendo encerrado o aconselhamento dado a Salomão, orientando-o ao andar nos caminhos do Senhor, Davi dormiu nos seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, que é Jerusalém. Morreu com aproximadamente 70 anos de idade, após reinar por 40 anos sobre Israel. Olha o que diz a Bíblia. 1 de Crônicas 29, 28. Ele morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. Davi foi certamente um homem segundo o coração de Deus. Morreu com boa velhice, para cumprir o Salmo 94, tá? E o Instagram vai me derrubar aqui em 20 segundos. Morreu cheio de dias, riquezas e glórias. Tá bom, pessoal? Esse foi o fim da carreira de Davi. Bom, o Instagram vai me derrubar aqui em 10 segundos. Eu vou voltar 1 minutinho, 2 minutos. Vamos dar 2 minutinhos para você beber uma água, descansar, e eu volto
para a gente terminar, tá bom, pessoal? Fica comigo, não me abandona não, volta comigo 2 minutinhos, a gente retorna para a gente falar de Salomão, o rei que pediu sabedoria a Deus, tá bom? Vamos lá, 2 minutinhos.